Fala pessoal, dentro da geopolítica do Oriente Médio, um dos temas mais debatidos, discutidos e talvez controversos é o conflito árabe-israelense. É a disputa que existe entre Israel, o país cuja bandeira está aqui em cima, azul e branca com a estrela de Davi, e árabes palestinos, cuja bandeira está lá do outro lado, aquela bandeira verde, branca e preta, com um triângulo vermelho, que é a bandeira da Palestina. É um dos conflitos mais relevantes no cenário mundial, tendo em vista a importância regional desse conflito e principalmente as influências internacionais sobre esse conflito. Ele é dividido em vários mini, entre aspas, o mini, tá? Conflitos que envolvem tanto Israel quanto Palestina, quanto os países fronteiriços regionalmente, quanto países importantes no cenário mundial. Por isso a gente vai dividir a aula do conflito árabe-israelense em 3 partes, tá? De acordo com a cronologia histórica. Essa daqui é a parte 1, que a gente vai levar em consideração a formação do Estado de Israel até a Guerra de Suez na década de 50. Para a gente entender onde Israel está localizado, aqui a gente tem um mapa de uma porção do Oriente Médio, da Europa e da África. Então tem Líbia, deixa eu marcar aqui para todo mundo ver, tem Líbia, tem Egito, a gente tem Europa aqui com a parte turca da Europa, aqui tem o Estreito de Bósforo, que liga o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, e aí tem a parte turca do Oriente Médio, a parte turca europeia, Bulgária, Kosovo, Macedônia, Albânia, Grécia, Itália, etc. Aqui a gente tem o Oriente Médio, Irã é o grande limite do Oriente Médio. Repara que o Oriente Médio é um grande deserto, o deserto do Irã, deserto da Arábia, etc., junto com, emendando aqui com o deserto do Saara. E Israel é um país pequenininho em termos territoriais, que está localizado no extremo oeste do Oriente Médio, fazendo fronteira com Líbano, com Síria, com Jordânia e com o Egito, nessa região aqui, que é a famosíssima Península do Sinai. Beleza? A gente vai aprofundar em todas essas regiões. E aí, para a gente localizar Israel com mais precisão internamente, existe esse mapinha do lado aqui, que está aqui em cima de mim, ó, que é Israel. Israel tem Jerusalém como uma cidade importantíssima, não é a capital de Israel, tá? Mas por mais que Israel tenda a colocar Jerusalém no seu cenário político protagonista, colocando o parlamento de Israel em Jerusalém, mas não é a capital do país. A capital do país é Tel Aviv. Tá? Então a gente tem aqui Israel. Israel é dividido em faixa de Gaza, um território palestino. Na Palestina, nossa, foi longe aqui. Na Palestina, ou também conhecida como Cisjordânia, essa região que está aqui, onde está Jerusalém, no limite entre a Cisjordânia e Israel. Beleza? A gente tem aqui embaixo a cidade de Eliá, ou Eliat, que é uma cidade importantíssima, um importantíssimo porto em Israel. Aqui está Tel Aviv, para a gente poder localizar aqui bonitinho. Tá? E o Mar Mediterrâneo, ou seja, Israel é banhado pelo Mar Mediterrâneo, que está localizado aqui, que é este Mar Mediterrâneo aqui desse mapinha maior. Beleza? Localizado Israel, agora a gente vai entender o processo histórico de como Israel foi criado. Para a gente entender, então, a formação do Estado de Israel, a gente tem que entender um breve histórico da região onde hoje está localizado Israel. Bom, era uma região dominada por judeus como etnia e por árabes como etnia, que é a região onde hoje está localizado o Estado de Israel, conhecida historicamente como região da Palestina. Beleza? Então, hoje existe lá o povo palestino e o povo judeu. Era o povo judeu e o povo árabe na região da Palestina, então todo mundo que nascia nessa região era chamado de palestino. Só que no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano domina essa região do Oriente Médio. A gente tem esse mapinha aqui, ó, que o verde claro é o Império Romano. Então repara que o Império Romano domina quase toda a Europa, né, principalmente a Península Ibérica, a Europa Central, uma parte do leste europeu e chega até a região da Ásia, beleza? Dominando aqui, ó, o verde mais claro, o que hoje é chamado de Oriente Médio, uma parte dele, dominando Turquia, Síria, Líbano e a região da Palestina, pulando para o Egito e o norte da África. Então o Império Romano domina essa região. Só que começam a existir vários confrontos entre judeus como etnia e o Império Romano.
Em função desses confrontos, dessas disputas políticos territoriais entre judeus e Império Romano, claro, o Império Romano muito mais forte, a consequência disso é que a maior parte do povo judeu, acaba sendo expulso ou foge do Oriente Médio. Conhecido essa saída, essas expulsões dos judeus do Oriente Médio como a diáspora, que a tradução é exílio. Diáspora não se aplica apenas ao povo judeu, tá, gente? A diáspora ela se aplica a qualquer grande volume de povo que movimenta de maneira forçada, que é expulso forçadamente do seu território. Então a gente vai ter a diáspora judaica nesse momento. Existiram outras diásporas de outros povos, tá, ao longo da história. A gente vai ter a diáspora judaica. Os judeus, então, saem do Oriente Médio, grande parte dele, e eles vão se concentrar nessas áreas de verde mais escuro, que é só olhar aqui, ó, importantes comunidades judaicas, beleza? Que elas estavam localizadas no Oriente Médio, na região da Palestina, uma importante comunidade judaica, e acaba sendo forçada a sair do Oriente Médio pela presença do Império Romano e as perseguições, chamado de diáspora. Então eles se localizam na Europa, beleza? Importante comunidade judaica. Da Europa deslocam em direção à Rússia e deslocam em direção à América. Por isso existem importantes comunidades judaicas na Europa, no norte da África, Península Ibérica e Etiópia, que é a região próxima ao Egito, e também na América e na Rússia. Significa que o Oriente Médio, especialmente a região da Palestina, ela perde o seu contingente populacional de judeus, e o que passa a predominar nessa região é o contingente populacional de árabes, que era a população que dividia esse território com os judeus. Os judeus sofrem a diáspora, os árabes predominam. Não só predominam, como após o Império Romano, a gente vai ter a expansão do Império Árabe entre os séculos 7 e 14. Império Árabe que começa na Península Arábica, essas regiões mais escuras, e ela expande esse império em direção ao restante do Oriente Médio, chegando até o Irã, e pelo norte da África, onde até hoje existe uma comunidade árabe numerosa, chegando até a Península Ibérica, beleza? A América quase foi árabe, tá? Pensando nas grandes navegações. Essa expansão do Império Árabe faz com que outra leva de população de judeus que tinha permanecido no Oriente Médio sofra uma nova diáspora, porque o Império Árabe começa a perseguir qualquer etnia contrária à etnia árabe. E aí os judeus sofrem uma nova diáspora. Resultado, mais uma vez, o contingente de judeus ele perde proporção na região do Oriente Médio da Palestina, e quem passa a dominar essa região, desde a tomada pelo Império Romano até a expansão do Império Árabe, quem domina essa região passam a ser os árabes, com grande expansão do islamismo, fundado por Maomé, e aí vem a relação entre árabes e muçulmanos, e o domínio da Palestina, que era dividida entre judeus e muçulmanos, por árabes muçulmanos. Resultado, a gente pode afirmar que desde o Império Romano, por volta do ano 70 d.C., quando inicia-se a diáspora dos judeus do Oriente Médio, até o Império Árabe, o contingente de judeus cai e a dominação árabe cresce na região e se transforma. A região da Palestina, onde hoje está o Estado de Israel, se transforma numa região majoritariamente árabe, desde o ano 70 d.C. em diante, com destaque para o século 7 ao 14, com o domínio do Império Árabe sobre essa região, diminuindo em muito o contingente de judeus. Eu estou forçando isso e reforçando porque ajuda a entender o processo de criação do Estado de Israel e toda a geopolítica que o envolve. E essa região, então, a região do Oriente Médio, a região onde hoje está o Estado de Israel, ela é conhecida como Terra Santa. Ela é Terra Santa, um território sagrado, que é a região do Rio Jordão, que pega Israel, Cisjordânia e Jordânia, o Vale do Rio Jordão, é considerada região sagrada em função das dominações de todos esses impérios, origens e expansões de várias religiões, especialmente 3 que estão entre as mais importantes da humanidade. Judaísmo, a região é terra santa para o judaísmo, então além da disputa territorial, da saída, da diáspora dos judeus e da dominação árabe, existe também uma questão religiosa na região. O judaísmo, a região é conhecida como terra prometida por Deus a Abraão,
Chegada do povo à Palestina se dá por volta de 1800 a.C., e aí depois eles são expulsos pelo Império Romano e pelo Império Árabe. Então é a terra prometida aos judeus, por isso eles têm uma relação religiosa santa com a região. Ao cristianismo também é terra santa, é local sagrado, pois onde nasceu, viveu e ressuscitou Jesus Cristo. No entanto, o cristianismo ele tem pouca relevância para a geopolítica da região e é um lugar sagrado para o islamismo, a Terra Santa, ou os muçulmanos. É um local sagrado para os muçulmanos, além das menções da região no Corão, que é o livro sagrado para os muçulmanos, foi onde, segundo a tradição muçulmana, ocorreu a ascensão de Maomé aos céus. Maomé é o Messias dos muçulmanos, assim como para os cristãos o Messias é Jesus, para os muçulmanos, Messias, o revelador de Alá, é Maomé. Então é onde Maomé ascendeu aos céus. Resultado, para o judaísmo, terra prometida, para o cristianismo, terra de Jesus, para o islamismo, terra citada no Corão e ascensão aos céus de Maomé, o seu Messias, o seu revelador. Resultado, além da questão territorial, existe uma questão religiosa muito forte nessa porção. E aí, os judeus espalhados pelo mundo, eles acabam na figura desse cara que está aqui em cima, que é o Theodor Herzl, nascido na Hungria, porém fez a sua carreira como intelectual e jornalista na Áustria, né, o Império Austro-Húngaro. O Theodor Herzl, ele cria no final do século XIX, por volta do ano de 1895, ele funda um movimento judeu na Europa chamado de movimento sionista, ou também conhecido como sionismo. Isso é um dos aspectos mais importantes, porque o sionismo é o contrário da diáspora. A diáspora é a expulsão, é a saída, no caso dos judeus, do Oriente Médio, expulsos pelo Império Romano e pelo Império Árabe. Sionismo é a proposta de retorno dos judeus à Terra Santa, retorno dos judeus ao Oriente Médio. Criado esse termo sionismo por Theodor Herzl no final do século XIX, judeu, húngaro, austríaco. O sionismo é um movimento político, ou seja, uma visão política, uma visão de atitude da população de judeus, especialmente na Europa, que defende o direito à autodeterminação do povo judeu em relação à existência do Estado Nacional Judaico. Theodor Herzl, ele é o primeiro intelectual a escrever sobre isso, sobre o Estado judeu no Oriente Médio, com a proposta de os judeus só poderiam ter a sua unidade étnica, religiosa e cultural se eles retornassem para a terra prometida, que é a terra na Palestina, ou, segundo Theodor Herzl, o Estado judeu de Israel. Independente e soberano no território onde historicamente existiu o antigo reino de Israel. Então a proposta do Theodor Herzl, e que se fortalece muito na Europa, no final do século XIX, início do século XX, e expande para os Estados Unidos e para a Rússia, as principais comunidades judaicas, era, Theodor Herzl, a criação de um Estado judeu na mesma região onde existiu o reino de Israel, a terra prometida para os judeus. Só que aí começa a existir um problema se a gente pensar do ponto de vista geopolítico. Estou excluindo aqui qualquer questão étnico-religiosa, questão geopolítica. Se os judeus criam inicialmente na Europa, a proposta de retorno ao Oriente Médio, chamado de sionismo, a busca pela unidade do povo judeu no Oriente Médio, quem é que dominava aquela região depois da diáspora judaica? O povo árabe, palestino, muçulmano, depois da criação da religião muçulmana por Maomé. Nessa sequência, a gente tem os judeus querendo retornar, na visão do Theodor Herzl como sionismo, mas um território ocupado por árabes muçulmanos na região da Palestina desde o Império Romano, e essa dominação foi crescendo com o Império Árabe. Necessariamente, do ponto de vista geopolítico, vai existir um conflito, independente da questão religiosa, que é um conflito por território. Quem tem direito sobre esse território? Quem estava antes, que eram os judeus e foram expulsos, ou quem domina depois e está na região no momento em que Theodor Herzl cria a proposta intelectualmente, né, do ponto de vista conceitual, a proposta do sionismo, a criação do Estado de Israel. Isso necessariamente vai existir uma disputa territorial, uma disputa geopolítica. No fim do século XIX, início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, o movimento sionista
incentivou a migração para a Palestina e os judeus passaram a comprar terras, principalmente os judeus que tinham mais condição econômica na Europa, na Rússia e nos Estados Unidos, de povos árabes. Então a gente pode falar que o sionismo ele começa independente de qualquer iniciativa política internacional, ou seja, de qualquer país ou organização legitimar, reforçar a ideia do sionismo. O sionismo ele começa com um ponto de vista econômico. Judeus começam a comprar terra, especialmente onde hoje é o norte de Israel, terras de povos árabes que, mais pobres, vendem as suas propriedades e muitos judeus começam a formar colônias sionistas no norte de Israel. Mas até esse momento, sem nenhum conflito geopolítico relevante. É uma relação econômica e territorial. Eu compro a terra e eu passo a morar nela. Começam a existir, então, importantes comunidades judaicas, especialmente no norte de Israel. Somente após a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra, o apoio internacional ganha força para a criação do Estado de Israel. E esse apoio internacional, principalmente um apoio dos Estados Unidos, na proposta sionista oficial de criar um Estado de Israel, nessa terra prometida, de onde os judeus foram expulsos, sofreram a diáspora, ela é por parte dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Dois motivos fazem os Estados Unidos apoiarem isso. O primeiro é uma compensação ao Holocausto judaico. Então, uma forma de compensar o sofrimento dos judeus antes e durante a Segunda Guerra Mundial é a criação do Estado de Israel, é o fortalecimento do movimento sionista e a criação da ONU em 1945, já que a ONU tem como um dos seus fundamentos, um dos seus pilares, a autodeterminação dos povos. Dentro da Carta e da Resolução de Fundação da ONU, um dos princípios é a autodeterminação dos povos. Os povos têm o direito de se autodeterminar e escolher o seu caminho, independente das vontades externas. Se os judeus tinham a vontade, era um povo que tinha um interesse sionista de criar um Estado de Israel, a ONU deve respeitar, segundo a sua própria estrutura de criação, respeitar a autodeterminação dos povos. Claro, tinha os Estados Unidos por trás para poder criar o Estado de Israel e fortalecer essa ideia política. E claro também que a ONU, apesar dela pregar a autodeterminação dos povos, ela não aceita a autodeterminação de qualquer povo. Nesse caso, os judeus, com grande apoio dos Estados Unidos, por causa da comunidade judaica muito forte dentro dos Estados Unidos, e também pelo interesse norte-americano de criar um país, um Estado de Israel nesse caso, que é parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio, região de geopolítica e de petróleo importante, com vários países negando os Estados Unidos nesse momento e se aproximando da União Soviética no pós-guerra, os Estados Unidos eles tinham que ter algum parceiro ali. Então tem uma questão da Guerra Fria, do petróleo, interesse norte-americano na região, a autodeterminação da ONU e a compensação ao Holocausto. Resultado, os Estados Unidos especialmente levam à ONU a proposta de criação do Estado de Israel. Essa proposta é votada, a criação do Estado de Israel. Essa proposta é votada, são 33 votos a favor, 13 contra, 10 abstenções para a criação do Estado de Israel. Essa proposta, então, passa, levada pelos Estados Unidos, e uma curiosidade, quem preside a sessão de votação da criação do Estado de Israel é um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, um dos diplomatas mais reconhecidos historicamente no território brasileiro e mundialmente, principalmente pela criação do Estado de Israel. Ele preside a criação, a votação, a sessão, e que fica conhecido como Resolução 181 da ONU. Essa resolução, 33 votos a favor, cria o Estado de Israel, só que cria, na verdade, 2 estados, não errem isso em prova. Cria o Estado de Israel e cria o Estado da Palestina, divide o território em 2, dando direito a 2 povos independentes entre si, todos eles criados na região da Palestina, beleza? Nessa divisão, um Estado judeu, Israel, e um Estado árabe, o mapa da resolução da ONU, Resolução 181, fica desse jeito. O que está o laranja mais escuro é o Estado judeu de Israel. Então, essa região laranja mais escura é o Estado judeu de Israel, dividida em alguns compartimentos, de acordo com a densidade demográfica da região na época. E a região amarela mais clarinha é o Estado árabe da Palestina. Então, a ONU ela cria 2 estados, o Estado judeu e o Estado árabe, Israel e Palestina. Isso é importantíssimo.
teoricamente, a Palestina passa a ter um governo próprio e independente, e Israel um governo próprio e independente. Essa divisão ficou da seguinte maneira: 53% do território para os judeus, 45% do território para os palestinos. Só que merece uma observação. Os palestinos participaram da sessão e puderam votar? Não. O povo palestino não pôde participar. O Egito participou, Transjordânia, que vira depois a Jordânia, participou, Síria e Líbano participaram. Quando a gente coloca aqui 13 votos contra, os votos contra são especialmente os povos árabes que são contra a criação do Estado de Israel, sobretudo por causa do povo palestino que não foi ouvido no processo de criação, que era o povo que ocupava aquela região. E como ele não foi ouvido e não pôde votar, e não pôde se manifestar, esse território que fica para o povo judeu, o território laranja mais escuro, na visão dos árabes, nesse momento, na visão dos judeus, é um território que já pertencia a eles, que eles sofreram a diáspora e que só iriam retornar. Na visão dos árabes, era um território que seria invadido pelos judeus, já que o povo palestino não pôde participar de toda essa negociação. Então eles iriam perder território com os judeus invadindo o território. Entenderam as visões diferentes sobre a mesma resolução? Os judeus só estão retornando para o território deles, que eles foram expulsos e só vão voltar no processo de sionismo. E os árabes palestinos iriam perder o território porque, na visão deles, os judeus estavam invadindo essa região agora. Resultado: conflito. Jerusalém, cidade sagrada para as três grandes religiões, para os cristãos, para os muçulmanos e para os judeus, fica nessa resolução como uma área internacional. Tanto é que você pode reparar aqui que ela está de branquinho. Jerusalém fica como uma área internacional. Não foi aceita pelas nações árabes, o que aumentou a tensão existente na região. Tá? Então, Jerusalém fica sob controle da ONU para evitar a geopolítica religiosa na região, porém, essa divisão, essa resolução não foi aceita pelos povos árabes. Resultado: guerra. A criação do Estado de Israel, o seu processo de criação, ele cria uma guerra, que é a primeira guerra árabe-israelense. Que é essa? Que é a guerra para a criação do Estado de Israel. Guerra de 1948-49. A resolução da ONU foi votada em 1947, cria o Estado de Israel. Quando ele vai ser criado efetivamente, quando vai existir o sionismo para a retirada dos árabes das regiões destinadas a Israel, guerra. Essa guerra, repara o que acontece. Em junho de 1948, os árabes armados invadem o território que seria destinado a Israel, com essas setinhas verdes aqui. A Liga Árabe, formada nesse exemplo aqui por Líbia, por Síria, por Jordânia e por Egito, o grande líder da Liga Árabe, o grande opositor à criação do Estado de Israel, o Estado árabe mais forte da África, Oriente Médio. Eles invadem o território, falando o seguinte: palestinos, fiquem calmos, nós estamos invadindo, mas é para preservar a sua autonomia na região e não deixar o Estado de Israel ser criado. Qual é a consequência disso? Em julho de 48, Israel, só que Israel ainda não tinha um exército, então era o exército dos Estados Unidos e da Inglaterra, invadem esse território, ocupam essa região e, claro, com um exército muito mais forte, eles conseguem expulsar a Liga Árabe, expulsar os exércitos árabes do território, e o Israel, junto com os Estados Unidos e Inglaterra, os grandes apoiadores da criação do Estado de Israel, eles conseguem dominar o território. Só que aí vem uma observação. Israel sai vitorioso da primeira guerra árabe-israelense, que é a guerra da criação do Estado de Israel. Só que aí essa guerra muda a resolução da ONU. A resolução da ONU destinava território para os palestinos e para os judeus e criava dois estados. Só que a guerra da criação do Estado de Israel não cria o Estado palestino e diminui o território palestino. Olha o que acontece. Ao final da primeira guerra árabe-israelense, o território de Israel aumentou em cerca de 1/3 e os israelenses passam a dominar 79% do território da Palestina. Israel passa a ser toda essa região meio laranja, enorme, e a Palestina fica destinada à região verde. Ou seja, o povo palestino perde o seu primeiro grande território com a guerra de criação do Estado de Israel. E Israel, ao dominar esse território, ele acaba impedindo a criação do Estado da Palestina. Portanto, a Resolução 181 da ONU, ela nunca foi respeitada. Ela foi votada e nunca respeitada
desde a primeira guerra para a criação do Estado de Israel, o primeiro conflito árabe-israelense. O segundo conflito acontece em 1956. Uma tentativa do Egito, já que o Estado de Israel foi criado, mas o Egito não reconheceu o Estado de Israel. O segundo conflito foi uma tentativa do Egito enfraquecer o Estado de Israel. É uma tentativa não invadindo Israel, de enfraquecimento indireto. O que o Egito faz? Existe o Canal de Suez, que é o canal construído por França e Inglaterra no final do século XIX, ligando o Mar Vermelho, ou Golfo de Suez, ao Mar Mediterrâneo. O que o Egito faz? Em 1956, o Canal de Suez está em território egípcio, mas era administrado por Inglaterra e França. O Egito militariza a região do Canal de Suez, coloca sua marinha na região do Canal de Suez e fala: nenhum navio passa. E, além disso, ele militariza essa região que está aqui, que é o chamado Estreito de Acaba, o Golfo de Acaba, o Estreito de Tirã, no Golfo de Acaba. O Estreito de Tirã, ele dá o acesso ao Golfo de Acaba, que é o golfo que dá acesso à cidade de Eliá, no sul de Israel, um dos mais importantes portos. O que o Egito faz? Militariza o Canal de Suez e militariza o Estreito de Tirã, isolando o porto de Eliá de Israel do restante do mundo. Qual o objetivo? Enfraquecer o Estado de Israel, já que o Egito é o grande opositor da criação do Estado de Israel. A consequência disso é que cria-se uma tensão. Israel bombardeia o Egito com seu exército apoiado pelos Estados Unidos, chega a bombardear Cairo, inclusive a capital do Egito. Israel bombardeia o Egito. A marinha norte-americana, inglesa e francesa militarizam o mar Mediterrâneo, pressionando Israel a desobstruir o Estreito de Tirã e desobstruir o Canal de Suez. Nesse contexto, é um contexto da Guerra Fria, a União Soviética entra a favor do Egito e ameaça Israel, Estados Unidos, França e Inglaterra de guerra. A tensão ela fica muito grande durante uma semana, até que existe um acordo. É assinado um acordo de paz entre Israel e Egito. Israel desmilitariza o Canal de Suez, Israel desmilitariza o Estreito de Tirã, sob a condição de o Canal de Suez passar a ser administrado por Israel, volta por Egito. E aí, Inglaterra e França aceitam, abrem mão do Canal de Suez, e o Egito abre mão da militarização da região, Israel abre mão da guerra, junto com os Estados Unidos e com a União Soviética, essa tensão internacional é apaziguada, e a consequência da tensão de Suez é o Egito ele ganha e perde, porque Israel continua existindo, ele perde por isso, mas ele ganha porque ele passa a controlar o Canal de Suez, um dos mais importantes canais no comércio internacional. É conhecida como Guerra de Suez de 1956, ou Segunda Guerra Árabe-Israelense, indiretamente, nesse caso, o Egito tentando enfraquecer o Estado de Israel. Beleza? Abraço.